Você sabia que Steve Jobs, Walt Disney, John Lennon, Einstein, Da Vinci, Picasso eram disléxicos? E você sabe o que é dislexia? É sobre esse assunto que eu converso com a psicopedagoga Maria Mazzarella. Você tem um tempo, de estrada, tem mais de 2 décadas, 22 anos trabalhando, na área da pedagogia, especialmente com alterações. E a dislexia é um assunto que ganhou muito espaço ultimamente. A gente encontra na mídia, as pessoas falam muito. Por outro lado, existe desinformação. Precisa-se saber mais a respeito. E você é a melhor pessoa para falar isso, contar isso pra gente. Afinal, o que é dislexia? Dislexia é um distúrbio de leitura e escrita que envolve toda a base neurológica da criança. A mãe, no 3º mês de gestação, os neurônios eles emigram para as caixinhas erradas e aí torna-se uma criança disléxica. Quando que começam essas características serem apresentadas? Quando que a mãe pode começar a perceber? Quando que a criança materializa isso em indícios? Ela tem uma inabilidade na fala, ela fala tardiamente, tanto a menina quanto o menino. E a marcha também é bem tardia, né? A marcha, você diz o quê? O que é a caminhada. Anda mais tarde. Anda mais tarde, geralmente elas andam, mais tarde. E são crianças que aprendem palavrinhas com muita dificuldade. Elas têm disnomia, que são trocas de nomes. Elas não conseguem se referir ao objeto de forma correta. Ela sempre substitui esse objeto por um outro nome. E meninos e meninas apresentam na mesma equivalência ou prevalece mais em menino ou em menina, ou isso não tem a ver com gênero? Agora está equiparado. Há uns 10 anos atrás diziam-se que tinha muito mais meninos do que meninas. Hoje nós percebemos que eles estão bem equiparados, Tanto meninas quanto meninos podem ser disléxicos, nascer disléxicos. E é uma criança que carrega genética, Isso aí é genética, a dislexia é uma genética, ou o pai ou avô ou uma prima pode ser disléxico, de repente essa criança, do mesmo ramo familiar nasce disléxicos. Nós temos uma família onde temos 3 disléxicos. O pai, que é um neurologista brilhante, e os 3 filhos, são disléxicos. E cada um com um tipo de dislexia. Um mais leve, então outro tem intensidade. moderado. Tem intensidade. Pode ser leve, pode ser mais severo. Isso. Tem intensidade. E o que me chama mais atenção, também recentemente, estamos estudando isso, é que a região onde tem plantações de sojas, nascem também muitas crianças com dislexia, E nós estamos estudando da seguinte forma. O ambiente externo pode interferir, então, além da genética, o ambiente externo? É o que nós estamos estudando. Principalmente no estado de Mato Grosso, tem uma grande região de plantações. Então, é interessante porque a gente acaba encontrando muito disléxicos ali. Sim, nós temos o professor Pignatti, da Universidade Federal de Mato Grosso, que faz um trabalho importantíssimo sobre o agrotóxico no agronegócio, esse impacto que tem ali nas cidades, que tem a plantação e a criança, o que acontece em relação à doença, leite materno, câncer. É maior. E um outro dado também que nós encontramos são crianças que nascem antes do tempo, prematuros e crianças onde os pais fazem a inseminação. Ou são gêmeos univitelinos. Que também tem uma incidência que está sendo estudada porque apresenta uma frequência que chama atenção. Principalmente univitelinos é porque um deles geralmente é disléxico. Geralmente. Nós estamos fazendo um estudo juntamente com o pessoal de São Paulo. Então, esse núcleo de dislexia de Mato Grosso, ele trabalha também no âmbito de pesquisa. Essa pesquisa do agronegócio da plantação de soja é deste grupo
Faz parte do grupo ou não? É um grupo de não. profissionais? É um grupo de profissionais, na realidade, é onde eu trago para alguns profissionais e eles também percebem esses números. E eu levei, na realidade, para a Associação Brasileira de Dislexia, né, onde sentamos com alguns profissionais e eles também estão encontrando em São Paulo um número maior de crianças disléxicas que moram nessas regiões de agronegócio. Então, são dados importantes Isso. que mostram ambientes externos podem contribuir na prevalência da dislexia. Em qual fase é mais evidente? Na alfabetização, né? Começa com uma criança que apresenta uma inabilidade na fala, né? Tem muitas trocas na fala. E quando ela chega no processo da aprendizagem, educação infantil, ela começa a apresentar pequenos traços, dificuldade em aprender cores, dificuldade na pega do lápis, dificuldade no recorte, no manuseio da cola, né? Em coordenar a palavra de forma adequada, em nomear objetos. Então essas são as inabilidades e são crianças que cansam com facilidade e elas são, como é que posso dizer para você? São crianças distraídas, né? Esbarra em todo mundo, ou esbarra em coisas e cai. E aí a professora diz, nossa, uma criança está banada, né? E tem um déficit de atenção muito grande e cansa com facilidade. Aí quando você diz déficit de atenção, então a dislexia pode estar combinada também com déficit de atenção, hiperatividade? Isso, ela pode vir combinado com déficit de atenção, hiperatividade. Outros déficits muito raramente, tá? Outras inabilidades, outras comorbidades, raridade. Mas também ela vem, todo dislexo tem o processamento auditivo central alterado. O que é isso? É a entrada da informação na caixa central, tá? Vamos dizer que o nosso ouvidinho teria que ter uma linha reta. No caso, quem tem o processamento auditivo central alterado, ela tem buraquinhos. E as informações chegam ali e o que chega no campo de linguagem, ela não consegue reorganizar e fica faltando. Então é aquela criança que aprende com muita dificuldade, né? Não tem rima, certo? Ela tem uma inabilidade em identificar algumas palavras como P e D, traçados similares. E por outro lado, tem muita sensibilidade e facilidade com outras coisas? Muita. Por exemplo, nós temos crianças, a gente fala que eles são ramificados, né? Como todo outro ser humano. Ele tem interesses. Eu tenho uma criança que entende de plantas medicinais. Eu tenho um em Pontes Lacerda maravilhoso que ele monta equipamentos, sabe? Esses dias ele me mandou uma foto porque ele tinha construído uma máquina para aparar a grama. E nós temos outras crianças, por exemplo, que é mega em computação. Eu fiz uma pesquisa e encontrei, não sei, você me corrija se eu estiver errada, sobre disléxicos famosos. Einstein, Da Vinci, John Lennon, Picasso, Disney. Sim, todos. O McDonald's. Nós temos aqui a Tata Werneck, né? Diga-se de passagem que a Dercy, né? Também tinha um grau de dislexia severo, porque ela não sabia ler e não sabia mexer com dinheiro. Então, pode a criança ter a dislexia, não ser percebido, e aí lá na frente, na faculdade, ser percebido. E pode viver uma vida inteira sem ser diagnosticado? Dificilmente. Dificilmente, Ana. Geralmente, essa criança ela tem muita dificuldade no campo da leitura e da escrita. Certo? Então ela começa a ser, os professores começam a relatar que é uma criança preguiçosa, né? Tem a letra feia, certo? E na terceira série, onde ela precisa realmente de habilidades notórias para poder dar seguimento às séries posteriores, ela geralmente fica aquém das outras crianças. Quando ela se destaca geralmente em exatas
ou a área de ciências, que é uma habilidade maior, né, que eles possuem, ou em geografia, história, menos em línguas. É uma criança que não tem uma adequação verbal legal, é uma criança que não consegue aprender a tabuada de forma correta ou desenvolver as 4 operações de forma correta. E problemas, ela não caminha em problemas. E Maria, e o tratamento, a questão assim do acompanhamento dessa criança, seria a palavra certa tratamento ou acompanhamento? É preciso reabilitação, uma equipe multidisciplinar. Como é possível que essa criança com dislexia depois consiga equilibrar e superar essas dificuldades? Sim, geralmente nós falamos que ela consegue fazer reabilitação do processamento auditivo central, que é importantíssimo, né, para esse cérebro, e habilidades neuronais, onde a psicopedagoga também trabalha, né, que é o campo de linguagem, campo de atenção, criatividade, para ela poder criar estruturas mentais para poder caminhar, dar seguimento ao processo ensino-aprendizagem. Geralmente, essa criança, quando é menino, eles conseguem fazer 95% da reabilitação no campo da leitura e da escrita. Nós temos disléxicos que conseguiu atingir 100%, mas ele tem que estar sempre sendo estimulado, tá? Então, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, até que ele vai de vez, tá? Geralmente, são encantadores, são profissionais de alto de sucesso, nível. Performance. Isso. Né? E as meninas que têm uma dislexia mais severa, elas conseguem 92%, e algumas ainda com muita inabilidade no campo da leitura. Então, a leitura para elas tem uma dificuldade, tem uma intensidade maior de dificuldade. Árduo, né? Árduo o trabalho de Isso. Mas quando tu trabalha com ela a elaboração de informações, geralmente elas decoram, tá? Eu tenho criança que pega o livro, narra para a professora toda a história, a professora está crente que ela está lendo. Não, ela decorou o livro e sabe o que tem, até as passagens das vírgulas, como é que deve ser lido. Né? Então, elas têm 1001 habilidades. Uma outra maneira de olhar, né? De observar. Isso. E os professores? A gente tem aí um projeto de lei, que foi divulgado agora recentemente, que é a política de promoção da aprendizagem nas redes estaduais de saúde e educação, de autoria da deputada Janaína Riva. E trata, né, justamente dessa rede, né, estadual de educação. Então, como estamos na área de educação para receber essas crianças, de todas essas alterações de aprendizagem? Existe um trabalho já sendo feito ou ainda precisa muito a ser percorrido para que tenhamos realmente esse acesso, esse entendimento? Eles já estão começando a abrir os olhos. Antigamente, o disléxico ele era visto como um retardado mental dentro da sala de aula, né? Como uma criança ou indivíduo com anomalias, tá? E hoje não. Hoje nós temos algumas escolas de redes públicas com novos olhares e algumas redes particulares também com novos olhares. E a lei, ela existe em São Paulo e existe a LDB, né, que é o amparo maior, mas parece-me que a educação ela precisa de um olhar de um neurologista, de um psiquiatra ou de um médico para poder medicina. Tem que passar pela medicina, mesmo porque nós somos um grupo onde há uma combinação na avaliação, o neurologista ou psiquiatra, a psicopedagoga, o neuropsicólogo e o fonoaudiólogo. Então, essa equipe senta para poder fechar o diagnóstico. Essa que fecha o diagnóstico. Isso. Aí, fechando o diagnóstico, quem realiza o trabalho? A escola com a psicopedagoga, o fonoaudiólogo. Quando essa criança necessita do psicólogo, também ela é amparada por lei e ela também é amparada nesse corpo, vamos dizer assim. E hoje as escolas estão começando a abrir as portas, que é ali realmente que o disléxico está, né? De 100 alunos, vamos dizer, 4, 5 são disléxicos. É um número alto, expressivo. Isso, né? E a Mato Grosso está começando a caminhar.
Nós tivemos, aí está até, né, em cartaz, para quem ainda não assistiu, um filme chamado Menina Índigo. Então, você falando sobre esse trabalho multidisciplinar, uma das cenas é a menina que pinta, ela é toda subjetiva, lúdica, né, tem uma aprendizagem diferenciada. E o pai fica preocupado e a leva em médicos. E uma crítica, acho que o filme faz, é nisso, né? Excesso de medicação. Então, é médico já prescrevendo medicação para aquela criança. E existe essa corrente da medicação excessiva para criança que vem sendo debatida, discutida e criticada. Hoje, todas essas áreas, né, a área da medicina está mais aberta também para entender esse subjetivo, afastando a medicação. Temos. Geralmente, a criança disléxica, ou ela vem com morbidade, com a hiperatividade, e aí realmente precisa da medicação, ou entra-se com a medicação somente naquele período de muita ansiedade, que ela não consegue desenvolver as habilidades necessárias, né? Entra com a medicação, ela começa a ser alfabetizada, a leitura começa a aparecer e ela dá uma respirada legal, certo? E aí é retirada a medicação, porém ela continua com os profissionais, né? E essa reabilitação geralmente ela é prolongada, de 2 anos e meio, 1 ano e meio, depende muito da criança, como ela vai elaborando esse processo, porque na realidade a aprendizagem ela não é minha, não é sua, é da criança, e ela tem formas e formas de aprender, e o professor precisa conhecer esse aluno não como mais um, mas como o seu cliente, né? É fazer o diferencial, mudar o olhar. Professores e pais podem ser aí parceiros na identificação dessa dificuldade da criança. Para finalizar, qual a dica que você deixa para os pais, para os profissionais, para que eles fiquem mais aguçados nessa sensibilidade? O que você diria assim, para uma mãe? Observa seu filho neste sentido, porque isso é crucial para você entendê-lo e isso, contribuir. Observar principalmente no processo da alfabetização. Ele é crucial para o dislexo, certo? A alfabetização em rimas. É uma criança que não aprende cantigas, certo? Então, a mãe ela tem que ficar de olho nisso. Um outro dado que eu gostaria de passar para vocês, que hoje nós temos faculdades que estão amparando os disléxicos no Enem. Então, é importantíssimo isso. Ele faz toda a inscrição e no momento dele fazer passar pelo Enem, ele tem um tutor, um leitor. Isso aí já acontece aqui no estado de Mato Grosso, mais ou menos há 5 ou 6 anos, certo? 2 disléxicos meus, né, que trabalham comigo, foram amparados e hoje estão fazendo universidade.